presidente do Instituto Locomotiva, conversando conosco, sempre trazendo análise de dados, na verdade, né? Porque é a realidade brasileira levantada por meio de dados estatísticos. E hoje, Renata, a gente combinou esse assunto na semana passada, né? No papo aqui da semana passada, foi uma beirinha da nossa conversa que vai render a conversa de hoje, que é a educação no contexto da pandemia e também a diferença geracional na escolaridade. A gente falava sobre os pais que trabalharam a vida toda para poder proporcionar educação aos filhos. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Bom, vamos lá com o que a gente combinou na semana passada para falar um pouquinho sobre a realidade educacional do nosso país. Mas vamos começar primeiro com as boas notícias, porque eu estou um pouco carente de dar boas notícias aqui. A gente gosta. Quando a gente pensa na mudança que nos últimos anos, nas últimas décadas nós tivemos na educação do Brasil, a realidade é bastante diferente do que o senso comum pode pensar. Minha avó dizia bastante, tenho certeza que a avó de muitos dos nossos ouvintes dizia: mas no meu tempo a escola pública era muito melhor, ela ensinava latim, na época do científico as coisas eram diferentes. Tenho certeza que muita gente já ouviu essas frases. Mas quando a gente olha mais de cima, nós percebemos que, naquela época, menos de 40% dos brasileiros tinham acesso à rede pública. Então a gente pode até discutir se a educação era melhor ou se a educação era pior. Mas, indiscutivelmente, menos brasileiros tinham acesso à educação e à rede pública. Então, o que a gente começou lá atrás, desde a época do Paulo Renato, foi um processo de universalização do ensino. Ou seja, um monte de brasileiro que antes não tinha condições de estudar, passaram a estudar. Isso aumentou muito com os programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, que passaram a exigir uma contrapartida para a ajuda que o governo dava para essas famílias. Ou seja, para receber essa ajuda, a criança tinha que estar na escola. E só por isso, mais de 17 milhões de crianças estavam estudando, ao invés de estar na rua pedindo esmola, porque era a forma de garantir que a família ia ter aquela ajuda para pagar as contas do dia a dia e garantir a comida na mesa. Então essa é a primeira boa notícia que nós tivemos. A outra boa notícia é que a nova geração, em especial a geração de menor renda, tem uma escolaridade muito maior do que a escolaridade dos pais. Quase 7 de cada 10 brasileiros das classes C, D e E estudaram mais do que os pais. E isso garante uma mudança no nível de educação fantástica, que além de melhorar a produtividade do país, melhora a renda de todas as famílias, né? Cada ano de estudo equivale a pouco mais de 15% no aumento da renda média dos brasileiros. Pois é uma mudança de fase mesmo, né? Conseguir ter acesso a outras coisas, a educação, a cultura, é uma mudança socioeconômica. Eu percebo, e aí é uma história pessoal, imagino que alguns dos nossos ouvintes tenham passado pela mesma coisa. A minha irmã, o meu primo Fábio e eu, nós somos a primeira geração da nossa família a ter formação universitária. E aí, Renato, existe uma certa barreira e uma dificuldade dessas pessoas, me coloco entre elas, que é o seguinte: o fato de existir essa dificuldade dos pais no acesso à educação acaba colocando essas pessoas que têm aí o acesso, né, ao ensino universitário, eu não vou dizer que um passinho para trás ou em uma certa desvantagem, porque o ambiente ele é muito diferente, as referências elas são muito menores, né? Esse volume do conhecimento que é passado, ele é muito menor. Você encontra isso presente, esses relatos presentes nas pesquisas também que são feitas? Encontro sim, isso cresceu ainda mais na pandemia, Carla. Acho que a primeira questão, e isso ficou muito claro quando nós tivemos o avanço das bolsas no ensino superior, né? Então nós tivemos uma geração inteira aí de universitários que passaram a conseguir estudar, né, ter um diploma no curso superior graças a esses programas de inclusão, que eles chegavam
nesse universo que até então era restrito para os mais ricos, com outro tipo de referência. A grande maioria nunca tinha viajado para fora do país, não tinha o mesmo nível educacional que aquelas pessoas que estudavam em colégios privados tinham. A boa notícia é que esses brasileiros se mostraram muito mais abnegados, muito mais estudiosos do que aqueles brasileiros que sempre tiveram acesso aos melhores colégios e também às universidades. E isso fazia com que, na prática, e ainda faz, a nota média desses brasileiros que tiveram menos oportunidade na sua infância e adolescência, acabava sendo maior do que aqueles brasileiros que sempre tiveram do bom e do melhor na educação. Pois é, a gente falando dessa diferença geracional, dos pais que batalharam ali para conseguir dar educação para os filhos, que trabalharam a vida toda e venceram na vida por isso, né, por conseguir dar educação para os filhos, e agora essa nova geração que consegue ter acesso ao ensino universitário. O que a gente pode projetar mais para frente, Renato? Já é possível fazer esse desenho das próximas gerações, o que vem por aí? Carla, até a pandemia era. Só que aconteceu. Até a pandemia era. Só que, por mais que a gente estivesse avançando na penetração do ensino, a gente tinha um gap, né, uma diferença na qualidade do ensino entre os alunos de escola privada e os alunos de escola pública. E essa diferença na qualidade cresceu muito durante a pandemia, né? Imagina que nas favelas, quase 50% dos alunos não conseguiram continuar estudando durante a pandemia. 35% das classes DE também não conseguiram estudar durante a pandemia. E aí aquela questão de um pai com maior escolaridade, que é o da alta renda, comparado com um pai de menor escolaridade, que é da baixa renda, aumentou essa diferença educacional, já que os pais de menor renda não tinham nem condições de acompanhar o seu filho no dever de escola. Então, além das crianças não terem um computador de qualidade, uma internet de qualidade, na prática, também não tinham um pai e uma mãe que conseguiam acompanhar na lição de casa. Os pais se esforçam muito, mas eles não tinham tido oportunidade de ter esse conhecimento, diferente dos pais da classe A e B, que em geral já tinham acesso ao ensino superior. Pandemia, viu? Vem pra... Parece que atrapalhar tudo. A gente tenta enxergar o lado positivo das coisas, Renato, mas aí vem essa pandemia e, né, dá um chacoalhão aqui na gente, mas enfim, a gente volta a tentar trazer boas notícias aqui para o ouvinte da Band News FM no Brasil, em Retratos, que aliás na sexta-feira tem um novo horário, não, é o horário das sextas, né, pela manhã, a partir das 8h45 da manhã. Renato, até lá, então, um beijo.